Olá, vamos para a nossa aula de ciências de hoje. O tema da nossa aula hoje é acidentes domésticos. O que nós devemos fazer? O que nós não devemos fazer para evitar acidentes domésticos? Esses acidentes, eles podem acontecer em qualquer lugar, na escola, no parquinho, na rua, no clube, qualquer lugar, né? Em casa. E nós sabemos que as crianças, elas são muito corajosas, né? Muitas vezes, mas muitas vezes, elas não conseguem perceber o perigo nas situações. Elas não têm ainda essa vivência toda a experiência para perceber quando algo é perigoso, né? Acham que já sabem usar a faca, né, que podem subir em lugares altos e não vão cair. Então agora eu peço que vocês deem uma pausa no vídeo e façam a leitura do texto lá do livro de ciências 101. Pausa o vídeo aí. Muito bem. Então aqui na página 101, o título do texto é Proteja-se. Você pode prevenir acidentes. Muitos objetos, produtos e equipamentos que estão dentro da nossa casa podem provocar acidente. Com atitudes simples de prevenção, é possível que você se proteja e ajude outras pessoas ao seu redor. Para se prevenir, veja o que se pode fazer. Então, nós temos aqui quadrinhos nos mostrando o que nós podemos fazer. Primeiro, aqui, ó, primeiro quadrinho. Fique sempre longe de fogão, forno, botijão de gás e fósforos. Próximo. Não mexa em tesouras e objetos cortantes. Não manuseie inseticidas e produtos de limpeza. Ou seja, criança não deve utilizar esse tipo de produto. Inseticida, que é para matar insetos, né? E nem produtos de limpeza. Também não corra em piso molhado, pois poderá sofrer uma queda. Isso aqui, na escola, muitas vezes quando chovia, os professores ficam muito preocupados porque muitas crianças não têm noção do perigo e correm na calçada molhada. Uma queda correndo na calçada é bem perigoso, pode causar ferimentos graves, então não se deve correr em pisos molhados. Não mexa em medicamento, só adulto pode mexer no medicamento para medicar alguém que esteja doente. Não manuseie, ou seja, não mexa em tomadas e fios para evitar choques elétricos. Só quem deve fazer isso é um adulto. Fique longe do ferro elétrico, mesmo se você souber se ele está quente ou não. Não mexa no ferro. Vai que alguém acabou de desligar, às vezes está fora da tomada, vai que alguém acabou de tirar da tomada, está quente. Então não mexa. Use perfumes, desodorantes e outros cosméticos somente na presença de um adulto. Por quê? Criança tem a pele sensível, pode ter uma alergia, né? Pode ir no rosto e causar uma alergia grave, um acidente grave. Então, muito cuidado para evitar acidente. Aqui embaixo diz assim, ó, em qualquer tipo de acidente é importante que você peça ajuda de um adulto. O serviço de emergência pode ser acionado pelo telefone 192, ambulância, ou 193. Corpo de Bombeiros. Se acontecer de um acidente e você estiver sozinho, você já sabe que o número para ligar para a ambulância é 192. Para o bombeiro é 193, em caso de incêndio, né, algum acidente que seja necessário ajuda de um bombeiro. Aqui, ó, o que está escrito aqui, ó? Devemos nos proteger contra os acidentes domésticos, mas apenas em nossa casa podem ocorrer acidentes? Onde mais devemos estar atentos para nos proteger? Logo no início a professora falou que vários lugares pode acontecer um acidente no parquinho, se não seguir as regras de ir no escorregador pela escada, não ir atrás do balanço. Então, em vários lugares podem acontecer acidentes, na rua, brincando com os colegas, se você utilizar uma tesoura que não é apropriada para criança, se você quiser cortar alguma coisa também. Então, vários lugares podem acontecer acidentes. Crianças, aqui na página 102, nós vamos revisar aquilo que a gente estudou sobre o lixo e também sobre acidentes domésticos. A perguntinha 1 diz assim, ó, você já pensou na quantidade de resíduos? Resíduo é a mesma coisa que lixo.
Você já pensou na quantidade de resíduos que você e a sua família geram em uma semana? O que você pode fazer para produzir menos lixo? Se você observar todo dia, quando a mamãe tira o lixo, você vai perceber que a gente gera muito lixo numa casa. O que a gente pode fazer para reduzir a quantidade de lixo? Assinale com um X as afirmações que apresentam medidas adequadas para diminuir a produção de lixo. Primeira, vamos ver. Reutilizar materiais usados que seriam jogados no lixo. Isso é uma medida para diminuir o lixo? Quando a gente reutiliza materiais? Sim, então marca um X. Dar preferência para o uso de sacos plásticos em embalagens não recicláveis? Essa medida não reduz o lixo. Próxima. Reciclar os materiais descartados por meio de coleta seletiva? Sim. Quando a gente recicla, a gente diminui o lixo. Comprar objetos novos, mesmo que os antigos estejam em boas condições? Opa! A gente viu que a gente tem que usar o máximo possível as coisas. Quando não der mais pra gente usar, a gente pode doar, tá? E a gente assim vai estar diminuindo a quantidade de lixo, resíduos que a gente pode ir para o meio ambiente. A atividade 2 diz assim, ó, escreva uma legenda para cada ilustração, alertando as crianças para o perigo. Estudamos em língua portuguesa o que é e para que serve a legenda, né? Um texto curto que explica a imagem. Então, você vai escrever uma legenda aqui, ó, para essa primeira imagem. O que a gente poderia escrever aqui, ó? Escreva uma legenda para cada ilustração, alertando. A nossa legenda vai alertar, vai avisar as crianças para o perigo. Como poderia ser aqui, ó? Quem sabe, fique longe do fogão, né? Poderia ser uma boa legenda. Mantenha a distância do fogão. Vai pausar o vídeo e vai fazer aqui. Nessa próxima imagem aqui, o que nós poderíamos escrever aqui, ó? Estão vendo que isso aqui, ó? Que tem uma garrafa de álcool e aqui tem fogo. Então, o que a gente poderia escrever aqui, ó? Álcool pode ficar perto de fogo? Não. Então, você coloca aqui, ó. Não coloque álcool perto do fogo. Ou nunca coloque álcool perto do fogo. Dá uma pausa e escreva. Aqui tem uma criança e a gente não observa nenhum adulto aqui em volta. Criança pode ir na piscina sozinha quando não tem nenhum adulto por perto cuidando? Não, né? Então, o que nós vamos escrever aqui, ó? Não use a piscina sem cuidado de um adulto e use boia, tá? Mesmo com a presença de um adulto, use boia, certo? Então, entre na piscina, ou também pode ser, entre na piscina somente com um adulto por perto e use boia. Dá uma pausa e escreva. Vocês perceberam que vocês estão escrevendo frases, né? Legendas são frases, que legal. Tá ajudando na alfabetização. E essa outra? Uma menininha vai andar de bicicleta. Aqui tá os equipamentos, né? Que tal? Ao andar de bicicleta, use equipamentos de proteção. Pode ser, né? Escreve aí, dá pausa e escreve. Agora vai lá na página 104. A gente está quase terminando esse capítulo e fala sobre a decomposição dos materiais. Eu vou ler com vocês esse texto e a gente vai refletir um pouquinho sobre isso. O que é isso? Decomposição de materiais. Vamos entender? Quando reciclamos o lixo, ajudamos a diminuir a quantidade de material a ser retirado da natureza. Mas esse não é o único motivo pelo qual devemos reciclar o lixo. Existem materiais como alguns tipos de plástico, borracha e mesmo goma de mascar que até que ocorra sua decomposição, podem ficar por muitos anos depositados no meio ambiente, causando poluição. Essa palavra decomposição e poluição tá laranja. E aqui do lado, ó, tem a explicação. O que é decomposição? Processo pelo qual os materiais são transformados em nutrientes que serão absorvidos pela natureza. Decompor, apodrecer, né? Ele apodrece, ele se transforma em adubo novamente e volta para a natureza, e a natureza absorve. Agora, o que é poluição? Contaminação do meio ambiente. Então, continuando aqui, ó. O tempo que um material demora para se transformar ou para se decompor, né? Depende das condições do ambiente em que ele está. Se um material é jogado no mar, por exemplo, vai se decompor de maneira diferente
do que se for jogado no rio ou na terra, tá? A água do mar é salgada, a água do rio não é salgada. Então, cada ambiente, o material tem um processo diferente para se decompor. Veja abaixo quanto tempo leva para alguns materiais se decomporem quando jogados no solo. Então, vamos lá. O papel. O papel, ele se decompõe, ele apodrece, ele vira adubo de 3 a 6 meses. Então, se joga um papel no chão, ele demora 3 a 6 meses para decompor, para desaparecer, para virar adubo. A goma de mascar, se você joga uma goma de mascar no chão, olha só, um chiclete, 5 anos, é muito tempo, fica lá poluindo a natureza. Borracha, tempo indeterminado, tá? Borracha, pneu, qualquer tipo de borracha, certo? Os metais, o metal, mais de 100 anos para decompor, para desaparecer da natureza. Vidro, mais de 4.000 anos, crianças. Se joga um vidro na natureza, no lixo, demora 4.000 anos, é muito, muito, muito tempo. A gente nem tem noção desse tempo. Tecido, 6 meses a 1 ano. Então, aqui, o papel e o tecido, eles têm um tempo parecido para decompor, para apodrecer. Lembrando que o papel vem da árvore, lembrando que tecido vem do algodão. Nossa cidade produz algodão. Seria tão interessante se vocês pudessem ver uma lavoura de algodão, para ver como que é o algodão antes dele virar roupa. Garrafa plástica, PET, 400 anos. Quando alguém joga uma garrafa na natureza, na beira de um rio, ele vai ficar lá 400 anos até desmanchar. Madeira pintada, tá? Madeira pintada, mais de 100 anos para decompor. Então, esse é o tempo que os materiais demoram para decompor na natureza. Aqui na página 105, diz assim, como a decomposição dos materiais demora muito tempo, a quantidade de lixo que se acumula no meio ambiente é imensa e cresce a cada dia. Sim, a gente usa muitas coisas, né? E muita coisa vira lixo. Vamos responder umas perguntinhas. 1. Você utiliza os objetos ou materiais mostrados na página ao lado? Resposta pessoal, tá? Se você utiliza um desses materiais que está aqui na página ao lado, aqui, você vai colocar aqui, se você utiliza. 2. Existe algo que você pode fazer para diminuir o consumo desses objetos ou materiais? Resposta pessoal também. Tem como você diminuir o uso de algum desses materiais aqui? 3. Um copo descartável de plástico pode levar até 50 anos para se decompor. Se você for a uma festa em que as bebidas forem servidas em copos descartáveis, o que você pode fazer para evitar utilizar muitos copos? Pensa aí e responda. Dá uma pausa, responda as 3 perguntinhas. E para a gente finalizar esse estudo, tem um texto aqui para reflexão, para pensar. Antes de comprar ou de pedir a alguém que compre algo para você, como um brinquedo, uma roupa, um sapato, ou até mesmo um alimento, é importante fazer algumas perguntas para si mesmo. Eu preciso mesmo desse produto? Qual é o preço dele? Ele é adequado ou apropriado para mim? Esse produto tem uma embalagem de tamanho adequado ou vai gerar muito lixo? Essas perguntas ajudam a refletir sobre o impacto que os itens que consumimos causam no meio ambiente e nos ajudam a tomar decisões mais conscientes. Então a gente precisa começar a pensar sobre o nosso consumismo. Muitas vezes é consumismo, só porque a gente quer uma coisa, a gente acaba consumindo materiais que saem da natureza e logo esses materiais voltam e poluem o meio ambiente, né? Então, vamos pensar, vamos consumir com moderação, vamos pensar se realmente a gente precisa consumir tanto, tá bom? Beijo, tchau, tchau!